Continuando, terceira ação deixada aí pelo apóstolo Paulo para os nossos irmãos da igreja em Roma. Está em Romanos capítulo 13, o versículo 13. Diz assim: andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Louvado seja o nome do Senhor. Terceira recomendação: andemos dignamente. Irmãos, esse andar dignamente vale para todas as áreas da nossa vida. Nós, enquanto cidadãos ou cidadão, nós precisamos honrar pela instituição a qual nós fazemos parte, quer seja ela família, escola, faculdade, o trabalho, a empresa em que nós trabalhamos, a igreja, qualquer que seja. Por quê? Porque nós carregamos o nome dessas instituições. E se nós não andarmos dignamente, nós vamos manchar o nome dessa instituição. Eu me lembro que quando eu estudava ali em Periperi, fazia o ginásio, a diretora ela sempre falava com a gente: cuidado vocês, depois da aula, o que é que vocês estão fazendo, os lugares que vocês estão frequentando, chamando a atenção justamente porque, principalmente porque nós estávamos fardados. E a aula, o aluno, ele não só é aluno dentro da escola, ele é aluno também fora daquele ambiente, principalmente se ele estiver fardado. E a preocupação dela era óbvia. Nós, com a farda, estávamos levando o nome daquela instituição para as nossas ações, para os ambientes em que nós estávamos frequentando, e ela sempre frisava isso, é algo que eu nunca esqueço, a preocupação daquela diretora. E da mesma forma, o apóstolo Paulo, ele diz assim: vocês precisam andar dignamente. Vocês são servos do Senhor, vocês fazem parte da igreja do Senhor Jesus aqui nesta cidade, aqui em Roma. Vocês estão cercados por uma nuvem de testemunha e vocês precisam honrar o nome do Senhor Jesus. E andar dignamente é isso aí que está no versículo 13. E mais uma vez o apóstolo Paulo, ele faz um jogo aí de palavras, como ele fez no versículo anterior, entre o dia e a noite. Tanto é que ele diz andar dignamente como em pleno dia. Nós já vimos o dia nessa luz, a luz que representa o Senhor Jesus, que brilha em nós, que reflete em nós. E ele começa a citar obras da carne, obras pecaminosas, que obviamente também não estão relacionadas com o dia. Claro que não é uma regra, mas de uma forma geral, são obras que estão relacionadas com a noite, obras pecaminosas das trevas, com a escuridão, que são o que ele cita aí? Orgias, bebedices, não andem em impudicícias, que quer dizer imoralidade, imoralidade sexual, indecência, falta de honra, desonestidade. E ele continua dizendo em dissoluções, que são as desavenças, né? Não andem em contendas, em ciúmes. Então perceba que, mais uma vez, Paulo faz essa comparação entre o dia. Quem anda dignamente deve andar como em pleno dia, não tendo o que esconder, se esconder, não tem o que realmente se envergonhar. Nós carregamos o nome de Jesus em nós, e a preocupação do apóstolo era essa. E quando ele cita aí as outras obras da carne, são obras que geralmente, como eu falei, são praticadas à noite. A noite está ligada com a escuridão, com as trevas, com o pecado. E o servo do Senhor não pode andar na prática dessas obras. O dia se aproxima, meu irmão, e você precisa estar ligado, conectado em nome de Jesus. Não nos esqueçamos que Paulo ele está falando para os nossos irmãos ali da igreja que estava situada em Roma,
uma igreja num terreno difícil, complicado, nós sabemos disso, um ambiente pesado, hostil, adverso, perigoso. Até por isso Paulo, com muita veemência, ele estava ali sempre orientando os irmãos. Olha, vocês conhecem o tempo, a hora já é chegada de despertar do sono, deixem as obras da carne, ande dignamente para o ministério, de acordo com o ministério o qual vocês foram chamados, que é o ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Quarta ação está registrada aí no versículo 14 de Romanos, capítulo 13, que é que diz: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Qual é a quarta ação deixada pelo apóstolo Paulo para os irmãos ali em Roma? E como eu falei, para nós hoje, Igreja do Senhor da atualidade, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. É preciso, irmãos, deixar de uma vez por todas as obras da carne. E isso é algo muito lógico. Quando nós nos revestimos, já falamos sobre isso lá atrás, não é? Revestir, vestir de novo, vestir novamente. Nós nos revestimos do Senhor Jesus Cristo. Claro que não daremos, é o que ele fala, não daremos espaço. E nada você vai dispor para a carne no tocante às suas concupiscências, ou seja, os desejos carnais, os apreços carnais, as cobiças da carne do mundo, os deleites, os banquetes oferecidos por Satanás, o inimigo das nossas almas. Então Paulo ele relata aí, quarta ação, vocês precisam se revestir, vestir de novo. Isso dá o que? A entender que nós já fizemos isso quando nós aceitamos o Senhor Jesus lá atrás. Aliás, no versículo 11 ele começa falando sobre isso. A nossa salvação está mais perto agora do que na época em que nós conhecemos o Senhor Jesus. Então isso indica que nós já nos vestimos uma vez do Senhor Jesus. Ao longo da caminhada, alguma coisa esfriou, alguma coisa deu errada, não bateu certo, e ele chama de novo os irmãos no eixo, na responsabilidade, e diz: olha, acordem, vocês estão cochilando, acordem do sono, despertem e se vistam de novo, porque vocês já fizeram isso e podem fazer de novo. Quebra esse coração, quebra a resistência, quebra a dureza que está aí nesse coração e se vistam de novo do nosso Senhor Jesus Cristo. E fazendo isso, o corpo de vocês, como ele diz aí, não é a carne, não vai mais dispor, vocês não darão mais espaço para os apressos, para as concupiscências, para os desejos desta vida, em nome de Jesus. Aleluia. E um detalhe interessante, irmãos, que eu não poderia deixar de falar, é que o livro de Romanos, nós estamos trabalhando aí nessa pregação dessa noite, ele foi escrito no primeiro século, claro, contando aí, né, depois da chegada do Senhor Jesus, do ano 0 para cá, por volta ali do ano 55, ano 56 depois de Cristo. O que é que isso quer dizer, irmãos? Que nós estamos vendo aí, ouvindo uma fala de algo de 22, 23 anos depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus. E o que eu quero destacar é a alegria de Paulo em falar que o dia está próximo, e que de fato está. Mas olha que ele falou isso apenas 22 anos, 23 anos depois da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. Paulo, ele fazia isso com muita entrega, ele fazia isso com muita disposição, com muita alegria, com muita força, com muita intensidade. Paulo era assim no reino de Deus. Aliás, nós que conhecemos a vida dele desde antes, Paulo era desta forma. Sempre fez tudo, na época de ímpio, com muita intensidade, com muita entrega. Imagine agora, do lado de cá, do lado do Senhor Jesus, do lado vitorioso. Eu creio que essa intensidade, ela ainda foi maior, não é? E ele destaca isso apenas
poucos anos depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus. O que é que eu quero dizer com isso, irmãos? Que ele falava desse assunto, volta de Jesus, proximidade do dia do Senhor, dizendo que o dia está próximo, que por sinal é o tema dessa ministração, como se fosse acontecer algo muito iminente agora, como que de fato o Senhor Jesus voltasse agora a qualquer momento. Olha que nós estamos falando do ano 55, 56 depois de Cristo. Nós estamos hoje no ano de 2020, muitos anos, muitos mil anos depois, muitos séculos depois. Mas o que eu quero destacar, irmãos, é a alegria de Paulo em fazer a obra do Senhor. É a disposição e intensidade desse homem em dizer, olha, se apresse, acorde, desperte do sono, deixe as paixões da carne, deixe as obras pecaminosas, se achegue ao Senhor, se revista do Senhor Jesus Cristo, porque o dia do Senhor se aproxima. E nós comprovamos isso, irmãos, mais ainda. Nós que estamos estudando aí a EBD aos domingos pela manhã, e nós vimos naquela doutrina a ressurreição dos mortos, os irmãos se lembram? Como ele diz assim, olha, acerca do arrebatamento também, esses dois assuntos que estão aí muito próximos, paralelos, ele diz assim, os mortos ressuscitarão com relação à vinda do Senhor Jesus. E nós, o que estivermos vivos, não é verdade? Ele não fala isso? Os que ficarmos vivos, seremos transformados, arrebatados seremos, juntamente com os nossos irmãos que ressuscitarão. Então, irmãos, mais uma vez, esse texto chama a atenção para isso. Da alegria daquele homem ver a iminência da volta do Senhor Jesus a qualquer momento. Olha, anos 55, 56, o homem já estava nessa alegria. O que dizer agora, irmãos? No ano de 2020, creio que a palavra de Deus se confirma quando ele diz a nossa salvação está agora mais próxima do que quando nós aceitamos o Senhor. Alguns irmãos aí já viveram essa experiência há muitos anos, outros estão engatinhando, mas a certeza que esse homem tinha da volta do Senhor Jesus e da alegria dele quando falava sempre nesse assunto. Volta de Jesus e em dizer que o dia está próximo, esse dia, louvado seja o nome do Senhor. E também, irmãos, eu quero destacar algo muito interessante que aconteceu comigo ontem. Fui em Piripiri, no mercado, nesse período de quarentena, né? Embora esteja trabalhando normal, mas finais de semana sempre em casa. E aí fui rapidinho ali em Piripiri no mercado, comprar algumas coisas. Fui até com Davi. E aí na volta, saindo do mercado, encontrei um colega de infância, né? Colega ali de amizade, de bola, jogamos bola junto, tanto ali no bairro como em muitos outros lugares por aí. Futebol aí envolvido. Eu sabia desse acidente que ele tinha sofrido, eu soube, há 1 ano e pouco, quase 2 anos atrás, e tive a oportunidade de bater um papo ali com ele, ele contando, irmãos, o milagre que Deus fez na vida dele. Ele levantou a camisa, mostrou o abdômen, já todo costurado, não é? Mas a cicatriz que ele ainda carrega, e ele me contou, dizendo que estava a trabalho, estava lá em Sergipe, estava no banco do carona, um colega da firma dirigindo o veículo, estava chovendo muito nesse dia, e em uma curva o motorista perdeu o controle do carro, subiu a calçada, passou e caiu em um lago. E aí, né, ele lá naquela aflição, se debatendo, o colega do lado, o motorista, infelizmente veio a óbito, só que no momento ali da aflição, ele acordado ainda lúcido, tentando reanimar o colega, pensando apenas que estava desmaiado, mas na verdade não estava. Posteriormente, ele veio receber a notícia, e ele ali também já desfalecendo, aí vinha uma voz, acorda, eu estou te sustentando, esse acidente não foi para a morte, mas foi para te mostrar que eu sou o Senhor, eu sou o Deus da tua vida. E ele ali, depois de alguns minutos, o socorro chegou, ele foi levado para um hospital, passou muitos dias entre a vida e a morte, fisioterapia, e os médicos sempre diziam assim, olha, se você não morrer, era um relato do médico, ou dos médicos, né? Se você não morrer, ficar vivo, vai ficar
paraplégico, vai ficar em uma cadeira de roda. Todo um relato médico era isso. E aí, ele orando, o pessoal da igreja visitando, o quadro dele foi evoluindo, os médicos diziam que ele não ia andar, e ele já está andando, louvado seja o nome do Senhor. E nessa caminhada aí, outros pastores já têm chegado a ele, profetizado, e dito, olha, você não só voltou a andar, como você também vai voltar a jogar bola. Eu até brinquei com ele, olha, no dia dessa reestreia aí, se lembre de mim, me chame, porque eu também quero fazer parte desse milagre. Mas eu estou contando isso, irmãos, para dizer, sabe o quê? Resumindo a história, ele me disse assim, Davi, esse acidente aconteceu na minha vida justamente no momento em que eu estava desviado, afastado dos caminhos do Senhor. E ele começou mais uma vez a glorificar o nome do Senhor. Eu também glorifiquei o nome do Senhor, porque a partir desse momento ele se voltou para Jesus, claro, não tinha nem como, e ele está firmado até hoje, mas ele disse claramente, esse acidente foi de forma clara, o Senhor me mostrando que ele é Deus e que eu precisava voltar. E aí, irmãos, eu me lembrei de tudo aquilo que eu sempre falo também nas minhas pregações. Louvado seja Deus porque ele voltou. Mas, irmãos, nós não precisamos deixar chegar a este ponto, não é verdade? Nós não precisamos deixar chegar a esse ponto. Esta palavra é para você que está me ouvindo, está afastado dos caminhos do Senhor, está distante, está desviado. Você ouve a palavra, ouve a pregação, os sinais estão aí, os acontecimentos, todos em uma só voz concordam. Jesus está voltando, nós vimos hoje aqui, o dia está próximo. Não deixe chegar a um ponto desse. Ter que voltar porque é algo que aconteceu e ele estava agora entre a vida e a morte e só assim para voltar. Ainda bem que deu tempo. Louvado seja Deus que foi um motivo que fez com que ele voltasse. Mas aqui para nós, irmãos, não precisava chegar a este ponto. E é essa mensagem central também que eu quero trazer para você. O dia se aproxima. Então, por amor, se renda ao Senhor da glória. Volta para o Senhor Jesus, enquanto é tempo, enquanto você tem a oportunidade. Louvado seja Deus, aleluia, porque o dia está próximo. E o apóstolo Paulo, ele deixa para nós essas 4 ações que nós vimos aí. Desperta do sono, em nome de Jesus. Não é? Depois ele disse o quê? Vamos nos revestir das armas da luz, deixando todas as obras carnais. Andemos dignamente como o Senhor nos chama e nos revestir do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero orar nesta hora pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, toda honra, glória e louvor eu quero tributar ao Senhor nesta hora e te pedir por essa pessoa, por este irmão, irmã, por esta família que ouviu, Pai, esta mensagem, a pregação da Tua palavra, que através do Teu Espírito Santo essa mensagem possa, Pai, alcançar esses corações. Quebra toda a resistência, toda a dureza, Senhor Deus, que toda amarra e grilhão seja despedaçada em nome de Jesus e que haja salvação, reconciliação nesta vida para a glória do Teu nome. Muito obrigado, Deus, por esta palavra profunda, impactante. Senhor Deus, como diz a Tua palavra em Hebreus 4:12, penetrante do que qualquer espada, Pai, de 2 gumes. Deus, que no nome de Jesus, que o Senhor possa nos dar uma semana de vitória, de conquista, uma semana de intimidade contigo, que possamos elevar o nosso grau de maturidade, de experiências com o Senhor, que possamos ler mais a Tua palavra, que possamos jejuar mais, que possamos querer estar mais perto do Senhor. Perdoa os nossos pecados. Fica conosco, Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Deus te abençoe. O dia da volta do Senhor se aproxima. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Fica com Ele porque Ele é maravilhoso. Até a próxima.